Então, oi para todo mundo, falando sobre a Parashá com o Rabino Roni Hadid. A gente está hoje na Parashat Beshalach. Parashat Beshalach está escrito no começo da Parashá: Vai Beshalach para Etam, Velonicham Elokim derech eres Plishtim Kikarov U. Quando Deus libertou o povo de Israel, mandou o povo de Israel para fora do Egito. O povo de Israel não foi pelo caminho natural que tinham que entrar na terra de Israel. Quem conhece o mapa de Israel bem, percebe que a saída do Egito... Eu estou procurando o mapa de Israel. Está procurando o mapa de Israel. A nível de efeitos especiais, ok? Não sei se eu vou achar nesse romance. Quem conhece o mapa de Israel sabe que uma saída do Egito para chegar para Israel, você entra direto pela direção pelo sul de Israel, né? Na faixa de Gaza, né? na faixa sudoeste. É um caminho mais agradável que o deserto. É um caminho direto do que começar a virar por baixo, em volta toda, até chegar em Israel pela parte oriental, que aí chegamos do Jordão. E aqui a gente está falando, tem que se lembrar também, né? O caminho aqui não foi depois do pecado dos espiões, foi antes ainda, ou seja, já quando saíram, a decisão foi não entrar diretamente na terra de Israel, previamente, e fazer uma pequena volta por volta dos filisteus que viviam na faixa de Gaza, para não... Se você quiser mostrar para as câmeras. Não sei se dá para pegar nas câmeras, né? Pode fazer um zoom depois. Sim, o caminho natural realmente é sair de Mitzrayim, seguir o litoral pela orla. Um passeio pela orla. Aqui você chega em Israel. Passar por aqui e entrar direto por Israel. Por aqui, você vem por aqui. Em vez disso, fizeram a volta por baixo. Fizeram a volta pela Península do Sinai. Pela Península do Sinai. Sim. E o Passuco diz aqui que as contas de Deus para essa ordem é porque ele estava com medo que um povo escravo que está saindo agora da escravidão se encontrar diretamente com um povo duro como era o filisteu, que a gente vai se encontrar com eles em todo o livro dos Juízes, depois do livro Shoftim. Era um povo duro, um povo que lutou durante toda a história do livro de Juízes. E pelo medo que talvez eles não vão conseguir fazer essa guerra direito, eles vão voltar para o Egito de volta. Ou seja, não queria que o povo de Israel sofresse com essa guerra e voltasse para o Egito. O Rav Medan, ele tem uma teoria que nessa época teve grandes terremotos na área da Grécia, e os povos de Creta, os filisteus que moravam em Creta, eles imigraram e invadiram o litoral de Israel. E fizeram uma guerra muito grande com os povos que estavam lá. Tanto essas as cidades que até hoje levam esse nome, Ashkelon, Asdod, são dos filisteus, que na verdade saíram de Creta e foram para Israel justamente nessa época. E quando a Israel estava saindo no Êxodo, isso foi um evento logo depois dessa invasão. Eles chegaram, essa invasão dos filisteus. E estava tendo um caos muito grande lá. Não era um lugar muito agradável para se passar. Para se passar, sim. E o que a gente vê, na verdade, então, é um dedo de Deus, né? Tentando colocar a história do povo de Israel para... Seria como se diz em hebraico, né? Lagdim trufá lamaká, né? Antecipar o remédio ao problema, à doença. Sim. O que isso pode mostrar, então, para a gente em termos da maneira como Deus comanda o mundo, em termos do nosso trabalho para Deus, a maneira como Deus levou o povo de Israel para a terra de Israel? Parece que Deus é igual a pessoa que está num prédio, ele quer passar para outro prédio, e com o seu sacador de curva vai botar uma mão que virrola, e segurando ele, e ele vai conseguir chegar num outro prédio ou passar um abismo, e tem alguém levando ele. Então a pergunta que a gente tem que sempre pensar é um sinal de fé, eu acreditar que Deus vai me ajudar sempre? Ou eu tenho que levar em conta que não, Deus não vai me ajudar, e eu estou sozinho no meu drama da minha vida. O que eu tenho que levar em consideração? Quanto eu posso levar em conta Deus? Em consideração Deus. Existe uma piada da época do início do Estado de Israel, que o Ben Gurion falava que esse não é um país que acontece milagres, é um país que a gente leva em consideração que vão ter milagres. Quer dizer, existe uma coisa que você leva em consideração. Então, quanto você pode levar em consideração ou não? Então, a nível de providência divina, existem sábios que falam que existe um truque. O truque é o seguinte: Deus às vezes vai te ajudar, às vezes não vai te ajudar. Qual é o critério dele te ajudar ou ele não te ajudar? Quando você pode, talvez, conseguir arregimentar, pedir ajuda divina, e quanto você não pode. Então dizem que tem um truque nisso. Ele nem sempre funciona, porque a gente não pode ficar fazendo Heshbonot Shamayim, a gente não pode fazer contas gerais do Shamayim, de Deus com a gente, mas existe uma linha geral que a gente pode levar em consideração. A pergunta que a pessoa pode fazer para ela mesma é: quanto eu estou sendo Shutaf Bakadosh Baruch Hu? Quanto eu sou sócio na criação do mundo? Quanto eu sou sócio que o mundo está indo para ser um lugar melhor e para o lugar que Deus, que esse mundo chega?
Isso é um critério muito interessante. Porque, de modo geral... Isso se liga talvez mesmo na saída, né? Porque claro. Quando Moshe Rabbeinu perguntou para Deus por que mérito eles vão sair do Egito, Deus falou... O que um brita volta. Vocês vão trabalhar Deus nessa montanha, ou seja, por mérito do recebimento da Torá, sim. que tem um interesse divino essencial e enorme, vocês vão sair do Egito. Ou seja, é como quem dizendo, talvez agora não tenha méritos, mas eu posso pagar a prazo também. Os méritos. A prazo. Mérito a prazo. É o que a gente chama de Zchut-Avot. O que quer dizer que eu tenho Zchut-Avot? Que eu posso ser parte... O que é Zchut-Avot? É uma proteção? É uma proteção? Não. Zchut-Avot é porque a Kadosh prometeu coisas para os avot que... Mérito dos pais. Que parte ainda não aconteceram ainda. Vão acontecer na Geulat Di, no final da redenção. E porque eu sou parte dessa corrente, mesmo que eu não possa ter muitos méritos, esse Zchut-Avot faz com que esse mérito, essa estrutura tem que passar por mim de certa maneira. Então eu tenho esse lado disso. Mas voltando a esse lado que se eu sou parte do programa divino, eu sou um sócio positivo, a princípio é como se Deus conspirasse ao meu favor. Pode ser uma conspiração ao meu favor. E se eu não estou indo pelo plano divino, se eu sou um elemento negativo de um modo geral, Deus não tem interesse que eu vou prosperar. Ou que você não é uma coisa negativa, mas você é um indivíduo individual que vive por conta própria, sem correlação ao interesse geral. Desconectado. Então talvez Deus possa fazer então um julgamento particular para você. Exato. Ele merece ou não merece, Sim. como está a situação, ele é um bom menino ou não é um bom menino, então a gente decide o que a gente vai fazer com ele. Mas se o pessoal está fazendo uma missão geral de Deus, as contas são diferentes. Então tem um critério geral do sócio, e tem um critério da evolução também. O critério da evolução é o que o Ramim falam, a pessoa vê que estão coisas ruins acontecendo com ele, tem que fazer uma autoanálise e ver o que está acontecendo com ele. Porque muitas vezes coisas boas e más acontecem com a gente, mas é para te dar um sinal que tem uma coisa errada. É igual a pessoa que está dirigindo um carro e de repente acende a luz do freio. A luz do freio está te falando que o freio ainda não acabou. Pode acontecer, se você ignorar a luz do freio, o freio parar de funcionar daqui a alguns quilômetros, algumas dezenas de quilômetros e centenas, não sei, você pode cair num abismo, e aí vai acontecer uma coisa muito ruim. Mas por enquanto, essas coisas pequenininhas ruins que a Kadosh Baruch Hu está mexendo com você, é só uma luz do freio. São os Issurim, esses pequenos Issurim, e muda o teu caminho, faz uma revisão do carro, faz uma revisão geral do que está acontecendo. Então, esses são muito bons dois critérios que a pessoa pode levar na vida. Um é quanto você é sócio da criação, quanto você é parte do bem geral do mundo. Agora você falando, quer dizer, as contas particulares que você tem que fazer muitas vezes não são as contas particulares se você é uma boa pessoa ou não, como também em que ponto você se coloca nos interesses mundiais divinos de Deus. No macro, porque a gente acha, eu sou muito pequeno, eu sou só mais uma pessoa, eu não faço não vai mudar muita coisa no nível do macro. Hoje até descobri a nível da física quântica, sei lá, que mesmo, como é que fala, tem a teoria do caos, que uma borboleta que num continente ela mexe as asas pode ter uma consequência num furacão em outro continente. E sem exagerar, que os sistemas são muito delicados e você nunca sabe que influência você tem em outras coisas. Para bem e para mal. É bom não mexer muito. Então. Sim. É para bem e para mal. Sim. Pode ter alguma coisa sísmica em outro lugar. Então, é por aí. É por aí. Então a gente tem que ter humildade de entender que a gente faz de mal pode ter, Deus me livre, uma propagação e consequências muito grandes em outros lugares. E coisas pequenas, pequenos atos de bondade, pequenas coisas da tua rotina, elas são altamente importantes. Esses pequenos detalhes do dia a dia não são micros, são coisas que têm muito detalhe. Tanto é que a própria Torá, quando fala dos avot e de muitos do Muyot, ela diz que conta pequenos detalhes. Tem alguns detalhes que foram muito importantes e pode ter um grau formativo com as outras pessoas também. Posso completar talvez isso com uma... Eu não sei se eu contei uma história. Se eu contei, você me corrige que eu passo para outra história. Né? Existe um senhor aqui, velho, que se chama Rosner. Eu contei sobre ele. Uma história já dele? Ainda não. É a história que ele... Começa com que ele foi representante do Wolfson aqui em Israel diante do ministério. Não me lembro. Eu vou começar então. Eu conto de Pode novo ser que os nossos telespectadores lembram, eu não me lembro. Então, eu vou relembrar então. Né? Ele era um senhor que era responsável pela Keren Wolfson, pela rede, a fonte de trumá, de caridade do Wolfson. É um senhor muito, muito grande nos Estados Unidos.
O pai chamava Zeev Wolfson, agora existe o filho dele que é responsável pela Saqueira, por esse fundo. O pai dele, ele pegou esse senhor Rosner, que hoje em dia já é um senhor que está aposentado aqui em Israel, e colocou ele como responsável por todo investimento dele em caridades aqui em Israel. Ele morava nos Estados Unidos, mandou ele para Israel, pega uma casa, pega tudo que você precisa, você começa a trabalhar para mim. Tudo bem, o que eu tenho que fazer? Você vai nos ministérios aqui de Israel, vai entrar nos escritórios, vai falar com os ministros e fechar quando a gente vai investir, porque a gente tem investimentos conjuntos, né? Eu coloco $500 mil, você coloca $500 mil, e a gente coloca um programa educacional adiante. Então ele começou a chegar nos ministérios, né? Ele chega lá, oi, eu sou o Rosner, eu quero falar com o ministro, né? A secretária olhou para ele e falou, senta aqui, tem uma filha para quem quer conversar. Se der hoje, aí ele esperava 2, 3, 5 horas, depois o ministro tem que sair, vai embora, procurei outro dia. E ele não conseguia chegar até as pessoas. Então o Wolfson começou a fazer pressão sobre ele, porque não está indo para frente, se você não marca os encontros, não sei o que, ele começou a ficar meio mal. Em determinado momento ele ligou para o Wolfson, olha, eu acho que não estou fazendo o trabalho direito, esse negócio está me deixando nervoso, eu quero largar esse trabalho, eu vou voltar para os Estados Unidos e acabou, eu peço demissão. E o senhor Wolfson falou para ele, demissão? Comigo? Eu não aceito sua demissão. E desligou o telefone na cara dele. Ele ficou assustado, né? Bom, um cara como o Wolfson, que é um dos mais ricos do mundo, de repente desligou o telefone, não é agradável. Aí ele tentou ligar de volta, tenta ligar de volta, ainda não consegue ligar de volta. Bom, ele foi dormir nervoso. No dia seguinte, de repente, ele está na casa dele, chega alguém para ele e fala, olha, tem alguém te esperando aqui embaixo, com um carro com um chofer. Ele desce para baixo, aqui em Israel, tá o senhor Wolfson, que viajou dos Estados Unidos para Israel para se encontrar com ele no mesmo dia. Aí ele chegou assim e falou para ele, entra aqui no carro, né? Ele entrou no carro com eles, começaram a viajar, né? O chofer leva a gente até o Yar Yerushalayim, até as florestas de Jerusalém, que ele é um lugar tranquilo para conversar com ele. Chegaram nas florestas de Jerusalém, pararam o carro, falaram, eu vou te explicar uma coisa que você não entendeu ainda. O Wolfson falou para o senhor Rosner, né? Ele falou, olha, talvez você pense que você, como Rosner, é uma pessoa muito pequenininha. O que você é na verdade? Você era um educador de um colégio aqui nos Estados Unidos e agora se vê ainda como uma pessoa muito pequena. Talvez você esteja certo, pode ser que o Rosner é uma pessoa pequena, mas agora você não é o Rosner. Você é representante do fundo Wolfson em Israel. Essa é a tua posição agora. Você é responsável por bilhões de dólares agora em investimentos. E você tem que se colocar nessa posição também. Da próxima vez que você chegar no ministro, coloca essa posição. Fala, se eu sou representante do Wolfson, se você não me aceitar agora, é a última vez que eu vou aparecer aqui no teu escritório. Coloca a tua posição, você não é uma pessoa pequena, você é um representante de algo grande. E na vez seguinte ele chegou realmente no escritório, né? Bateu na porta, falou para a secretária, eu quero me encontrar com o ministro. Ela falou, o ministro está ocupado. Ele falou, se ele está ocupado com alguém agora, eu espero até o próximo. Mas o próximo sou eu. Se não, é a última vez que eu estou aqui nesse escritório. Não, senta, a gente conversa. Foi a última vez, o Rav Rosner falou pra gente, né, conversou com a gente, foi a última vez que eu esperei para entrar no escritório. Quem está dentro eu não vou tirar, mas o próximo sou eu. Então a gente tem que aspirar a ser representante de algo grande. Essa grande ideia, né? Quer dizer, você pode pensar que você é pequeno, mas se você é representante de Deus, as tuas possibilidades, as tuas forças, os teus investimentos que você pode fazer são infinitos. Todas as forças, todos os queridos, toda a influência você pode receber a partir desse ponto, então. Escolha. Então, se Deus quiser que a gente consiga... Não repetir a história, né? Foi uma história nova. Não, nova. Inédita. Vai ver que em espanhol devo ter falado isso. Inédita em português. Então, a gente espera que cada um de nós podemos sermos bons investidores de Deus nesse mundo, se Deus quiser, e, junto com isso, receber boas influências, boas berachot, boas bendições de Deus junto com isso. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.